Olá pessoal, eu sou a Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. No vídeo de hoje eu vou falar de uma série de histórias que eu particularmente gosto bastante, mas eu me surpreendi que eu vi que muita gente, assim, muita gente é muita coisa, mas a maioria das pessoas, assim, até tem muitas críticas sobre ela e foi uma coisa que me surpreendeu quando eu fiz a pesquisa para esse vídeo aqui, que é uma série. Originalmente são 3 histórias. Então a série do Mickey Super Agente Secreto, que ela é de 1966. Antes de chegar nela, eu vou contextualizar um pouco. Nos anos 60, como um todo, a partir dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, assim, a popularidade, não só dos quadrinhos Disney, mas do Mickey como um todo, já não estava naquela crescente que ela vinha nas 2 últimas décadas anteriores. A própria popularidade do Mickey, pra quem assistiu o documentário do Disney mais ou menos lá, sobre os 90 anos do Mickey, viu que no final dos anos 50, o Mickey meio não. Ele sumiu das animações. O Donald ainda vai ficar até no meio dos anos 60, mas o Mickey efetivamente, no último, foi lá no final dos anos 50. E nos quadrinhos, essa popularidade do personagem também, ela não vinha lá essas coisas. Ainda não estava tão caída como estaria a partir da segunda metade dos anos 60 e começo dos anos 70 e até os anos 80, vai. E acho que foi a parte mais decadente, assim, tirando hoje em dia, nos últimos, 20 anos, mas tô falando da fase mais clássica, né? Os quadrinhos de apresentaram nos Estados Unidos, pelo menos. Tanto que eles passaram bastante tempo sem publicação nessa época, trocaram de editora várias vezes, etc. Mas enfim, os autores na época, eles estão sempre procurando coisa, né? Pra renovar, pra dar uma lufada de esperança, de renovação, de novidade nos quadrinhos. E nessa época, no final dos anos 60, o gênero que estava mais em voga, assim, eram os filmes, séries, obras como todo de espionagens. A gente teve, obviamente, o maior deles, o James Bond, nos anos 60. No final dos anos 65, a gente teve a estreia do Agente 86. A gente teve o Man of Uncle, que também é dessa época, de 66. Ou seja, era o que o gênero de super-herói é hoje em dia, apesar de também já estar mais em decadência, mas, enfim, nos últimos anos, o gênero de super-herói nos últimos anos, era um filme de espionagem nos anos 60. Inspirado nisso, os autores, o pessoal da Disney, da Gold Key, na verdade, que era a editora que publicava os quadrinhos Disney na época, eles resolveram beber um pouco dessa fonte, e o personagem que mais se encaixava nisso era o Mickey, afinal ele já tinha história de detetive, principalmente nos anos 60, que dessa época aqui que veio a grande parte das histórias do Mickey e do Paul Murray, por exemplo, a fase mais aventureira do Mickey, de detetive mesmo do Mickey. Então eles resolveram tentar uma coisa nova. Como eu acabei de falar, o gênero de espionagem fazia sucesso, chegou nos quadrinhos também. A gente tinha algumas histórias de espião nos quadrinhos, a própria Disney tinha, com pessoas reais mesmo, assim, um gênero parecido mais com super-herói, que retrata pessoas reais, não personagens antropomórficos, como era o caso do Mickey, o Pateta, o Donald, etc. Em 1966, para ser mais preciso, eles resolveram fazer uma tentativa. A edição número 107 da revista do Mickey Mouse, que ela é de abril de 66, ela trouxe a história Operação Unidade Invisível. A característica dela é que ela juntava o Mickey, o Pateta, no mundo de humanos, assim. Ela era escrita pelo Don Christensen e desenhada basicamente pelo Dan Spiegle, e essa dupla já tinha experiência nessa história que eu citei aí de espiões. Eles resolveram aproveitar isso, eles trouxeram. E como se tratava essa história? O Don Christensen fazia o roteiro ia pro Dan Spiegle, ele fazia os personagens humanos, o cenário, etc. Essa pré-arte, assim, ela ia pro Paul Murray, que era o autor, o desenhista oficial do Mickey na época. Ele colocava todos os personagens, o Mickey e o Pateta, eu ia falar todos os personagens, mas são só os dois que não são humanos na história. Esses originais, eles voltavam pro Dan Spiegle, que ele arte finalizava, coloria, etc. E aí se ia pra impressão e saía nas revistas. Como vocês podem ver, isso dá um pouquinho de trabalho. Principalmente também porque nessa época o Paul Murray também trabalhava home office, vamos chamar assim, em casa no caso. Assim como o Barks fazia também, só que o Barks fazia lá no meio da fazenda dele. O Paul Murray era mais na cidade, mas ainda assim era em casa. Então, a logística disso tudo, de o roteiro ir para um lado, depois ir para o outro, depois ir para o Paul Murray, depois voltar para a série do Gold Key, depois fazer isso, depois atualizar, etc, etc. E hoje em dia o correio já não funciona lá essas coisas, imagina em 1966. Isso dava muito trabalho. Porém, a revista acabou saindo. Aí depois a gente teve mais 2 histórias, a 108 e a 109. Porém, como eu acabei de falar, toda essa logística sim dava muito trabalho. E o chefão
que era o cara que mandava lá, apesar da Gold Key ser a editora que publicava, ele sempre tinha um representante da Disney lá, que ele passava lá de vez em quando, a cada um período de tempo, pra ver como é que estavam as histórias, etc. E quando ele viu essa coisa, ele acabou não gostando muito. Primeiro que ele não achou as histórias muito boas, foi o primeiro que não achou as histórias muito boas. Segundo que ele achava que toda essa logística, além de ser muito trabalhoso, também era muito caro, e não compensava só para as histórias infantis. E ele acabou falando, pessoal, não vai, foi mal, mas bom, vocês tentaram, que bom, mas chega, não vai. E assim acabou não sendo. A série acabou ficando nessas 3 edições. O Dan Christensen e o Dan Spiegle, eles falam que eles lembram de estarem trabalhando já na 4ª edição, mas quando o chefão falou, corta tudo, parou, eles pararam e acabaram nem completando essa 4ª edição, que nunca foi publicada. Uma coisa também interessante é que na época, os resultados das vendas, o Ibope, vamos chamar assim, demoravam um pouco pra sair. Quando essas 3 histórias foram publicadas, eles não sabiam se venderam muito, se venderam bom, se não vendeu. O que o Dan Spiegle fala numa entrevista posterior é que ele, depois que as histórias foram barradas, eles acabaram nem olhando se a história vendeu, se o número de vendas, porque afinal eles não iam fazer mais mesmo, então eles não se importaram muito com isso, foram para as próximas histórias. Eles voltaram para as histórias de espião, o Murray continuou nas histórias do Mickey, e assim a história, essa fase principal assim, se acabou nessas 3 edições. Mas o que consiste essa história? Efetivamente, a gente tem a Polícia Internacional, a PI, que eles chamam de PI, um nome que seria mais correto, assim, em inglês, que era International Police, né? Mas aí já teria Interpol, que já existia, e eles não queriam muito trabalho, muita dor de cabeça com isso. Essa PI, que é a Polícia Internacional, eles acabam contratando o Mickey, convocando, no caso, o Mickey e o Pateta, para substituir um dos agentes deles, que na história deixa implícito que teve um fim, se é que vocês me entendem. E assim o Mickey começa a trabalhar como um agente secreto. Na primeira história, ele vai para a Operação Unidade Invisível, que foi a história que eu comentei aí no Retro Review dessa terça-feira, pelo menos a primeira parte dela, que um louco está ameaçando afundar a Veneza. Depois a gente tem a história do porta-aviões no céu, que, como acontece nessas histórias de espião, sempre tem esse objeto parafernálico tecnológico que acontece alguma coisa assim, né? Eles têm um aparelho de levitação que levita um porta-aviões. E na terceira história, que é o Mistério do Desfiladeiro da Neblina, ela conta até que a história das minas do Rei Salomão, etc. É meio uma bagunça danada. E essas 3 histórias acabaram sendo conhecidas como o Super Agente Secreto. E eu, particularmente, eu lembro, obviamente, eu vou citar de novo, que é a primeira vez que eu li ela. Eu achei interessante essa coisa de juntar o Mickey e o Pateta com personagens reais. Obviamente isso não era lá uma novidade, porque a gente via, na época não tinha essa proporção, essa ideia, né? Mas a gente já tinha histórias, o próprio Barks fazia a própria história dos contra espiões, que o Donald acaba se envolvendo numa bagunça de espionagem também. Olha a espionagem de novo, uns anos antes disso, no começo dos anos 60, e ele também foi criticado. Inclusive foi a última história que o Barks usou personagens humanos, exatamente porque o pessoal da Disney não achava muito que combinava os personagens antropomórficos, tipo Donald, Pateta, etc., com pessoas reais. Isso inclusive foi um dos argumentos que o chefão lá da Disney usou para barrar as histórias. E uma coisa curiosa também, que eu descobri fazendo esse vídeo aqui, fazendo pesquisa para esse vídeo, é que não existe no mundo nenhuma edição, pelo menos não cadastrada no Index, talvez pode não estar cadastrada lá, mas enfim, que tem as 3 histórias numa edição só. Para você ter as 3 edições, as 3 histórias, você vai ter que pegar edições aleatórias para poder ler. O mais perto que chegou disso foi aqui no Brasil, em 2016. A gente tem 2 histórias naquele especial capa dura do Murray, das grandes aventuras do Mickey e do Murray. E no mesmo 2016, a história que não saiu lá, saiu em um Disney Big. Esse é o mais próximo, porque você não vê as 3 histórias numa publicação só, o que é pena, porque seria legal ter as 3 histórias. Apesar dela não ser muito continuação, vamos dizer assim, mas ela faz parte de uma mesma saga, né? Então seria legal ter as 3 histórias. Estou falando 3 porque daqui a pouco eu falo de outras 2 aí. Mas essas 3 histórias numa edição só, infelizmente não tem. E como eu falei, o que me chamou muita atenção é que muita gente deu umas pesquisadas em sites italianos, sites em inglês, etc. Muita gente critica essas histórias. E eu, particularmente, eu acho bem legal, ó. Tem até um site de um cara aleatório nos Estados Unidos, tem lá que fala a pior história do Mickey. Eu não consegui ler porque o próprio site saiu do ar. Mas você vê, eu acho meio exagero. Elas podem não ser uma coisa muito interessante, meu Deus, com histórias maravilhosas, mas eu acho legal. É uma coisa que eu também acho que é o que eu sempre critico aqui, né? O pessoal, os fãs da Disney, meio nostálgico demais, e quando fazem alguma coisa que sai muito disso, o pessoal costuma reclamar. É uma coisa que eu brigo bastante contra isso aqui no canal. Porém,
Aqui no Brasil, como eu falei, elas não saíram também as três numa edição só, porém elas saíram, a Operação Unidade Invisível, que é a primeira história, ela saiu aqui na Mickey 168, que ela é de outubro de 66, já no mesmo ano que saiu a primeira. As outras duas vieram nos anos posteriores. Um Porta-Aviões no Céu saiu na Mickey 172, que ela é de abril de 67, e o Mistério do Desfiladeiro na Neblina, ela saiu em edição 74, que é abril de 67. Inclusive, essa Desfiladeira da Neblina, quando ela saiu nesse Disney especial que eu comentei agora há pouco, ela saiu como Segredo do Abismo, por algum motivo aleatório. E uma coisa também que chama atenção é que na capa aqui no Brasil, eles usaram, tipo, os personagens e coisas reais no fundo. É uma coisa que a Abril usava nos anos 80, nos quadrinhos, nos super-heróis. Tem alguns exemplos disso. Tem uma revista do Homem-Aranha que ele tá passando na frente do prédio da Abril. Uma teia do Aranha, que é a estreia do Aranha Escarlate, ele tá se balançando pela Avenida Paulista. Mas da edição da Disney, eu não lembro de ter visto outras assim. Começa as três. Na primeira a gente tem o Mickey, o desenho do Mickey é quase o mesmo, é uma Mickey fraude, vamos chamar assim, que ela é uma reprodução do Mickey da capa original, só que ela é feita pelo George Cato e tem um cenário real atrás. No segundo tem o Mickey aproveitando a coisa, que é a... Inclusive uma coisa que chama atenção é que nessas três edições eles chamam muita atenção para essa coisa, que é o nome da nave que o pessoal da PI usava. Nesse, no caso, eles aproveitaram que na edição ia ter umas figurinhas de aviões e puseram o Mickey e o Pateta na coisa atrás de aviões reais. E na terceira a gente tem o Mickey se pendurando num navio real. E ainda sobre capa, quando saiu no Chile, as histórias, elas saíram na revista do Triblin, que Triblin é o Pateta, o nome do Pateta lá no Chile. E como a revista do Pateta, ele deram destaque pro Pateta, obviamente. Obviamente não, porque aqui no Brasil a revista do Pateta era Mickey Extra, né? Mas lá no Chile eles levavam um pouco a sério, afinal o Pateta era bem famoso lá. Então eles acabaram trocando o Mickey pelo Pateta nas capas. Se vocês verem, eu tô deixando aqui do lado as capas. Na edição original a gente tem o Mickey lá correndo com a operação, o bagulho lá que fica invisível. Na edição do Chile é o Pateta. Depois a gente tem o Mickey olhando pro porta-aviões. Na edição do Chile, obviamente, é o Pateta. Na terceira não mudou muito porque já tinha o Mickey e o Pateta, então eles deixaram o Mickey e o Pateta mesmo, então eles não mexeram. Mas se fosse só o Mickey nessa edição, provavelmente seria o Pateta no caso. Quase uma década depois, tá bom, uma década não, mas na década seguinte, no Brasil a gente teve mais duas histórias. Eles fizeram mais duas histórias aproveitando essa PI. Essas duas eu até já cheguei a comentar aqui em outro vídeo, em outros dois vídeos no caso. A gente teve a Operação PI 1820, ela saiu na Mickey 308, de 1978, e ela traz o Mickey e o Pateta viajando no tempo encontrando o Zorro. Eu já comentei sobre ela no vídeo que eu fiz sobre o Zorro aqui. E a outra história também tem um crossover, é o Rapto de Herbie, que ela saiu na Mickey 311 em setembro de 78, e obviamente ela traz o Mickey interagindo, o Herbie, que é aquele fusquinha, foi sequestrado, e o Mickey e o Pateta são convocados pela PI para resolver o mistério. Essas histórias aqui no Brasil também seguiam o mesmo esquema da original, só que aqui, obviamente, com outros autores, né? O roteiro das duas é do Primário Mantov. Ele passava, a primeira história do Zorro, ele passava o roteiro pro Rodolfo Zala. O Zala fazia os personagens reais, os cenários, e ele ia pro Moacir Rodrigues Soares, que ele colocava o Mickey e o Pateta na história. E na segunda história do Herbie era a mesma coisa, só que no lugar do Rodolfo Zala, a gente teve o Rubens Cordeiro, que fazia mesmo, a parte dos personagens reais era dele, mas o Mantov e o Moacir Rodrigues Soares continuavam. São duas histórias bem interessantes também, principalmente por esses crossover com esses personagens, tipo o Zorro e o Herbie, que eram personagens que estavam em alta nos anos 70. Como eu falei, é uma série que eu gosto particularmente. Eu surpreendi que muita gente fala mal, é uma coisa que eu não esperava assim, mas enfim, é uma coisa, né, o que eu falei, o pessoal da Disney, os fãs da Disney não são lá muito fã de novidades, eles preferem as mesmas coisas sempre. Mas enfim, era uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, como eu estou querendo falar desses vídeos, fazer esses vídeos de histórias assim, eu quis falar sobre ela agora. Aproveitando também que eu peguei a primeira história, como eu entrei no Retro Review da terça-feira. Mas aí, deixa aqui embaixo se vocês gostam das histórias, se vocês chegaram a ler. Elas já foram republicadas algumas vezes aqui no Brasil, obviamente não numa edição só, se você que sair caçando aí, mas enfim. Deixem aí nos comentários se vocês gostam dessas histórias, se vocês já leram. Se vocês não leram, vão atrás, digam se vocês gostaram ou não. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, aquilo que eu sempre falo, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.